Minha mãe sempre dizia que não tinha favoritos. Dizia isso olhando nos meus olhos com a mão no peito, como se jurasse algo sagrado. Mas algumas frases não precisam ser repetidas para virar verdade. Elas se provam nos detalhes, no jeito que um é defendido e o outro é cobrado. No silêncio depois de uma injustiça, no dia em que ela finalmente disse, sem perceber o peso: seu irmão merece mais. Ele sempre foi melhor. Naquele momento, eu entendi que não era sobre esforço. Nunca foi. E foi ali que fiz uma escolha que mudaria tudo. Cresci aprendendo a observar antes de falar. Em casa, isso era quase uma regra invisível. Meu irmão era o orgulho. As notas dele eram motivo de comemoração. As minhas, de comparação. Se eu tirava 8, a pergunta vinha rápida: e por que não 9? Se ele tirava 6, a justificativa já estava pronta. Sempre havia um motivo, um contexto, um perdão. Eu não odiava meu irmão. Nunca odiei. O que doía não era ele existir. Era eu parecer sempre estar no lugar errado da história. Ele falava alto, ocupava espaço, errava sem medo. Eu aprendia a ser discreto, responsável, previsível. Alguém precisava ser o equilíbrio da casa, diziam. E esse alguém sempre fui eu. Quando éramos crianças, isso parecia normal. Quando crescemos, virou um peso. Meu irmão errava escolhas, trocava de curso, largava empregos, pedia dinheiro. E sempre recebia. Eu planejava, guardava, ajudava em casa. E ouvia que isso era o mínimo. Você é mais maduro, minha mãe dizia. Como se maturidade fosse um prêmio e não uma obrigação imposta cedo demais. O dia em que tudo ficou claro não foi durante uma briga. Foi numa conversa simples, quase casual. Estávamos na cozinha. Meu irmão tinha feito mais uma escolha ruim e, mais uma vez, as consequências caíram no colo da família. Quando questionei sem levantar a voz, minha mãe suspirou e disse a frase que eu nunca mais esqueci. Disse que ele merecia mais porque sempre foi melhor. Melhor em quê? Eu nunca soube. Naquele instante, algo dentro de mim se reorganizou. Não quebrou, não explodiu, apenas se alinhou. Pela primeira vez, parei de tentar entender e comecei a aceitar. Aceitar que eu não precisava mais disputar um lugar que nunca foi realmente meu. Foi ali que fiz a escolha. Não discuti, não confrontei, não pedi explicações. Apenas decidi que, se eu não era prioridade naquela casa, eu precisava me tornar prioridade na minha própria vida. E isso mudaria tudo. Depois daquela conversa na cozinha, nada mudou por fora. A casa era a mesma, os horários eram os mesmos, as cobranças também. Mas por dentro eu já não estava mais tentando agradar. É estranho como as pessoas percebem quando você para de pedir validação, mesmo que você não diga nada. Minha mãe começou a reparar que eu respondia menos, explicava menos, me justificava menos. Isso a incomodava. Meu irmão continuava sendo o centro das atenções. Cada novo plano dele virava assunto da semana. Cada erro vinha acompanhado de um "ele só precisa de apoio". Eu observava tudo com um distanciamento novo, quase clínico. Não era frieza, era clareza. Eu tinha passado a vida inteira tentando ser visto, e quando finalmente parei, enxerguei tudo com mais nitidez. Comecei a fazer pequenas mudanças que ninguém notava no início. Aceitei mais horas no trabalho, guardei dinheiro em silêncio, parei de compartilhar planos. Sempre que perguntavam o que eu queria fazer da vida, eu respondia com algo vago. Aprendi que sonhos expostos demais viram munição na boca errada. Minha mãe interpretou isso como afastamento. Um dia comentou que eu estava diferente, menos presente. Eu respondi que estava cansado. Não era mentira. Eu estava cansado de ser o filho forte, o compreensivo, o que sempre entende. Cansado de ouvir que eu não precisava de tanto, porque já tinha juízo. Como se responsabilidade anulasse direito. O estopim veio meses depois, quando surgiu uma oportunidade fora da cidade. Um cargo melhor, salário maior, mas exigia mudança. Contei durante o jantar, sem expectativa. Meu irmão mal levantou os olhos do celular. Minha mãe franziu a testa. Perguntou se eu tinha certeza. Disse que era arriscado, que eu deveria pensar melhor, que talvez fosse melhor ficar e ajudar mais em casa. Foi ali que percebi algo importante. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam preocupados com o vazio que eu deixaria, com o que teriam que assumir quando eu não estivesse mais ali para sustentar o equilíbrio. Pela primeira vez eu não cedi. Disse que já tinha aceitado.
O silêncio que se seguiu foi pesado. Minha mãe respirou fundo e disse que eu estava sendo egoísta, que família não abandona. Meu irmão finalmente falou algo meio irônico, dizendo que eu não ia aguentar muito tempo fora, que eu sempre fui o certinho, não o corajoso. Não discuti, apenas ouvi. E naquela noite, enquanto arrumava minhas coisas, percebi que a escolha que eu tinha feito meses antes estava se concretizando. Não era sobre provar que eu era melhor. Era sobre parar de viver num lugar onde eu precisava competir por amor. Quando fechei a mala, senti medo. Mas era um medo limpo. Diferente do medo constante de nunca ser suficiente. No dia seguinte, saí cedo. Minha mãe não acordou para se despedir. Meu irmão mandou uma mensagem curta, desejando sorte. No ônibus, olhando a cidade ficando para trás, entendi algo que doeu e libertou ao mesmo tempo. Às vezes, a família que mais nos prende não percebe que está nos impedindo de crescer. E eu finalmente estava indo. Cheguei na nova cidade numa tarde cinza, daquelas que não prometem nada. Desci do ônibus com uma mala, uma mochila e a sensação incômoda de que agora não havia mais ninguém para culpar se desse errado. Aluguei um quarto pequeno, mobiliado só com o básico. Cama, mesa, cadeira. Silêncio. Pela primeira vez, não havia vozes comparando, corrigindo, diminuindo. Só eu. O trabalho começou na semana seguinte. Ambiente novo, pessoas novas. Ninguém sabia quem era meu irmão. Ninguém conhecia minha mãe. Ninguém tinha expectativa prévia sobre mim. Aquilo foi libertador e assustador ao mesmo tempo. Eu não era o filho que se vira, nem o que não dá trabalho. Eu era só mais um funcionário tentando aprender rápido. Nos primeiros dias, cheguei mais cedo e saí mais tarde. Não para provar nada, mas porque não tinha para onde ir. Aos poucos comecei a me destacar, não por genialidade, mas por consistência. Eu ouvia, anotava, executava, algo que sempre fiz em casa, mas que lá nunca foi valorizado. À noite, ligava para minha mãe algumas vezes. As conversas eram curtas. Ela perguntava se eu estava me alimentando direito, se o trabalho era pesado. Nunca perguntava se eu estava feliz. Meu irmão aparecia no fundo das ligações, rindo, fazendo piada, dizendo que eu já devia estar com saudade. Eu dizia que estava tudo bem, e estava na medida do possível. Um mês depois recebi minha primeira avaliação positiva. O gerente comentou que eu tinha perfil de liderança, que aprendia rápido, que era confiável. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça por dias. Confiável. Uma palavra simples, mas que nunca foi usada para me definir em casa. Lá eu era apenas o que aguenta. Comecei a construir uma rotina. Academia cedo, trabalho, jantar simples, leitura antes de dormir. Nada grandioso, nada cinematográfico. Mas tudo era meu. Cada pequena conquista não precisava ser comparada com a de ninguém. Não havia ninguém para dizer que outro merecia mais. Foi nesse período que minha mãe ligou chorando. Meu irmão tinha largado a faculdade novamente. Discutiram feio. Ela disse que não sabia mais o que fazer. Fiquei em silêncio do outro lado da linha. Esperei que ela pedisse ajuda, como sempre fazia. Mas pela primeira vez, ela não pediu. Talvez porque eu não estivesse lá. Depois que desliguei, senti um aperto estranho no peito. Culpa misturada com alívio. Parte de mim queria voltar e consertar tudo. Outra parte sabia que, se voltasse, nada mudaria. Aquilo não era uma crise nova. Era só o padrão finalmente cobrando seu preço. Alguns dias depois, minha mãe mandou uma mensagem. Seu irmão precisa de apoio agora. Talvez você pudesse voltar por um tempo. Li e reli aquela frase várias vezes. Não havia como você está. Não havia estamos orgulhosos. Apenas a velha expectativa de que eu ajustasse minha vida para manter a dos outros funcionando. Apaguei a mensagem sem responder naquela hora. Caminhei pela cidade à noite, observando pessoas que não me conheciam, vidas que não giravam em torno da minha família. Foi ali que percebi que minha escolha não tinha sido apenas geográfica. Eu tinha escolhido não ser mais o amortecedor emocional de todo mundo. Na manhã seguinte, respondi apenas que não podia, que estava construindo algo importante. Minha mãe visualizou e não respondeu. E pela primeira vez, o silêncio não doeu tanto quanto eu achei que doeria. O silêncio se estendeu por semanas. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Eu sabia que aquilo não era esquecimento. Era punição silenciosa.
O mesmo tipo de silêncio que eu conhecia desde criança, usado sempre que eu saía minimamente do papel que esperavam de mim. A diferença é que, dessa vez, eu não corri atrás para consertar. O trabalho começou a exigir mais. Novos projetos, mais responsabilidade, mais cobrança. Em vez de me assustar, aquilo me deu foco. Pela primeira vez, eu sentia que o esforço tinha uma relação direta com o retorno. Se eu me dedicava, avançava. Simples assim. Não havia um mas escondido no final. Recebi um aumento pequeno, mas simbólico. Liguei para minha mãe para contar. Ela atendeu, ouviu em silêncio e disse que era bom eu estar indo bem, porque meu irmão estava passando por uma fase difícil. Aquela frase caiu como um lembrete cruel. Minhas conquistas ainda eram usadas como contraponto aos fracassos dele. A conversa terminou rápido. Não toquei mais no assunto. Comecei a perceber algo incômodo em mim mesmo. Uma culpa constante por estar bem, como se felicidade fosse um privilégio que eu não tinha direito de acessar enquanto alguém da família estivesse mal. Levei um tempo para entender que essa culpa não era natural. Ela tinha sido construída ao longo de anos. Algumas noites eram mais difíceis, não pela saudade, mas pela dúvida. Será que eu estava sendo egoísta? Será que abandonar aquele papel não me tornava uma pessoa pior? Essas perguntas apareciam principalmente quando algo dava certo, como se o sucesso precisasse ser imediatamente equilibrado com um castigo interno. Foi numa dessas noites que recebi uma mensagem inesperada do meu irmão. Curta, direta. Disse que minha mãe estava decepcionada comigo, que eu tinha virado as costas para a família, que eu sempre fui frio. Li aquilo com calma. Não senti raiva. Senti algo mais estranho. Distância. Percebi que aquela mensagem não era sobre mim. Era sobre a perda de controle. Pela primeira vez, eles não conseguiam me puxar de volta usando culpa ou obrigação. E isso incomodava. Respondi apenas que desejava que ele ficasse bem. Nada além disso. Ele visualizou e não respondeu. Aquilo selou algo entre nós que nunca tinha sido dito em voz alta. Com o tempo, minha vida começou a ganhar contornos mais sólidos. Fiz amizades. Conheci pessoas que me enxergavam sem histórico, sem rótulos. Pessoas que não sabiam que eu era o responsável, o que se vira, o que aguenta. Para elas, eu era apenas alguém confiável, presente, inteiro. Um dia, ao organizar algumas coisas antigas, encontrei uma foto de infância. Eu, meu irmão e minha mãe. Ele no centro, sorrindo. Eu um pouco afastado, sério demais para a idade. Olhei aquela imagem por muito tempo, não com mágoa, com compreensão. Ali já estava tudo. Naquela noite, entendi que minha escolha não tinha sido contra ninguém. Tinha sido a favor de mim. E gostassem ou não, isso não era algo que eu estava disposto a negociar. Sem perceber, eu tinha deixado de pedir permissão para existir. Eu fiquei parado por alguns segundos depois que ela disse aquilo. Não porque eu não tivesse resposta, mas porque entendi que qualquer palavra ali seria inútil. Minha mãe não estava me provocando. Ela estava afirmando algo que, para ela, já era verdade havia muito tempo. E isso doeu mais do que se fosse um insulto direto. Meu irmão não disse nada. Não precisou. O silêncio dele era confortável, quase vitorioso. Ele estava acostumado com aquele lugar. O lugar de quem recebe expectativa, incentivo, orgulho. Eu, por outro lado, sempre fui o plano B emocional daquela casa. O filho que se virava, o que não dava trabalho, o que não precisava de atenção. Eu subi para o meu quarto tentando não fazer barulho. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. Fechei a porta devagar e encostei as costas nela, como se o simples ato de ficar em pé exigisse mais força do que eu tinha naquele momento. Meu peito estava apertado, mas não era vontade de chorar. Era algo diferente. Era a sensação de finalmente entender o papel que me deram sem nunca me perguntar se eu aceitava. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto, tentando lembrar em que momento aquilo começou. Em que ponto eu deixei de ser comparado como alguém diferente e passei a ser comparado como alguém inferior. Lembrei das pequenas coisas, das conquistas ignoradas, dos elogios sempre direcionados ao outro quarto, das frases jogadas como quem não percebe o estrago que causam. Ali, naquela noite, alguma coisa mudou. Não foi raiva, não foi revolta, foi clareza. Eu percebi que passar a vida tentando ser reconhecido por quem já decidiu não te enxergar é uma forma lenta de se perder. E pela primeira vez, eu não quis mais isso para mim. Eu não decidi provar nada para minha mãe.
nem para o meu irmão, nem para ninguém daquela casa. A decisão foi outra, mais silenciosa e mais perigosa. Eu parei de esperar. Parei de esperar aprovação, validação, permissão emocional. Entendi que se eu continuasse ali, esperando que alguém finalmente dissesse "você é suficiente", eu ia envelhecer pequeno dentro de mim mesmo. No dia seguinte, tudo parecia igual por fora. Café na mesa, conversas normais, rotina intacta. Mas por dentro, eu já não era o mesmo. Eu comecei a observar mais e falar menos. Comecei a guardar coisas para mim, ideias, planos, vontades. Não por medo, mas por estratégia. Nem todo mundo merece assistir ao seu começo. Enquanto meu irmão seguia sendo incentivado, eu comecei a construir em silêncio, errando sozinho, aprendendo sem aplauso, caindo sem colo. No início, era só cansaço e dúvida, mas havia algo novo ali, propósito. Pela primeira vez, eu não estava tentando ser melhor que ele. Eu estava tentando ser maior do que o lugar onde me colocaram. E sem perceber, aquela frase que tinha me quebrado começou a me empurrar. Os dias começaram a se acumular, e com eles veio um tipo novo de cansaço. Não era só físico, era mental. Era o peso de sustentar uma versão de mim mesmo que ninguém parecia interessado em conhecer. Dentro de casa, nada mudou. Ou talvez tenha mudado e só eu percebia. As comparações continuavam, as expectativas também, sempre direcionadas para o mesmo lugar. Eu já não reagia, não por maturidade, mas porque tinha entendido que reagir era continuar jogando um jogo que nunca foi justo. Eu acordava mais cedo, saía mais tarde. Comecei a ocupar meu tempo com qualquer coisa que me afastasse daquele ambiente, mesmo quando estava fisicamente presente. Fone de ouvido, silêncio, concentração. Não era fuga, era sobrevivência. Cada pequena vitória que eu conquistava fora dali parecia precisar ser guardada como um segredo. Não porque eu não quisesse compartilhar, mas porque eu sabia exatamente como seria recebida, com indiferença ou comparação. Meu irmão seguia sendo o centro. Ele falava e era ouvido. Errava e era compreendido. Eu observava tudo isso com um misto estranho de inveja e aceitação. Inveja porque doía. Aceitação porque finalmente eu parei de fingir que aquilo não existia. Fingir cansa mais do que enfrentar a verdade. Houve um dia específico em que eu percebi o quanto aquilo tinha me moldado. Eu tinha feito algo importante. Algo que, anos atrás, eu teria contado cheio de expectativa. Abri a boca para falar, mas parei no meio do caminho, não por medo da reação, mas porque percebi que não precisava mais dela. Aquilo foi assustador e libertador ao mesmo tempo. Assustador porque eu estava me afastando emocionalmente da minha própria família. Libertador porque pela primeira vez eu estava me escolhendo. Minha mãe continuava sendo a mesma, não cruel, apenas cega. Ela acreditava estar sendo justa, realista, talvez até sincera. Mas sinceridade sem empatia é só outra forma de violência silenciosa. E eu era o alvo constante disso. Não em gritos, não em xingamentos, mas em frases pequenas, repetidas, que vão se acumulando até virar identidade. Comecei a perceber como aquilo tinha afetado minha autoestima ao longo dos anos. Como eu sempre entrava nos lugares esperando menos. Como eu aceitava menos. Como eu me contentava com sobras emocionais, porque, no fundo, eu achava que era isso que merecia, e essa foi a parte mais difícil de engolir. Ninguém tinha feito isso comigo de uma vez. Foi aos poucos, com carinho seletivo, com amor condicionado. Eu passei noites acordado repassando conversas antigas, lembrando de situações que na época eu normalizei. Hoje, elas doíam de outro jeito. Doíam porque eu estava enxergando tudo com clareza. E clareza dói mais do que ignorância. Mas também é ela que permite mudança. A relação com meu irmão começou a mudar também. Não porque ele fez algo diferente, mas porque eu fiz. Eu parei de competir silenciosamente. Parei de tentar provar que eu também era digno. Isso criou um espaço estranho entre nós. Um espaço onde antes havia comparação, agora havia distância. E pela primeira vez, eu me senti menos sufocado. Eu não sabia ainda onde tudo aquilo ia dar. Não tinha um plano perfeito. Não tinha uma grande virada acontecendo, mas tinha algo fundamental. Eu já não estava tentando ser aceito por quem precisava diminuir alguém para se sentir certo. Eu estava construindo algo dentro de mim que ninguém podia comparar.
E mesmo sem ninguém perceber, eu estava ficando mais forte. Não por fora, por dentro. E isso ia fazer toda a diferença muito em breve. Com o tempo, aquele fortalecimento interno começou a aparecer do lado de fora, mesmo sem eu querer. Pequenas mudanças no meu comportamento chamaram atenção. Eu já não pedia opinião antes de tomar decisões simples, já não explicava demais, já não me justificava. Era como se algo tivesse se reorganizado dentro de mim, silenciosamente, e isso incomodava mais do que qualquer confronto direto. Minha mãe começou a notar, não em palavras, mas em olhares. Olhares de quem sente que está perdendo o controle sobre uma narrativa que sempre dominou. Ela ainda fazia comentários comparativos, mas agora havia algo diferente na forma como eu reagia. Ou melhor, na forma como eu não reagia. O silêncio passou a ser meu limite. Não um silêncio fraco, mas um silêncio que não pede permissão. Meu irmão também percebeu. Pela primeira vez ele parecia confuso. A ausência da minha tentativa constante de aprovação criou um vazio estranho. Eu não competia mais. Não explicava meus passos. Não buscava validação. Isso mudou a dinâmica entre nós de um jeito sutil, porém profundo. Ele não tinha feito nada errado diretamente, mas sempre esteve confortável em um sistema que me diminuía. Quando esse sistema parou de funcionar, o desconforto apareceu. Houve uma conversa numa noite qualquer, sem anúncio, sem preparação. Minha mãe comentou algo simples, mas carregado do mesmo peso de sempre. Algo sobre escolhas, sobre quem tinha mais futuro. Normalmente aquilo teria me atingido em cheio, mas dessa vez não. Eu ouvi, respirei e continuei comendo. O silêncio se estendeu por segundos longos demais. Ela esperava a reação. Eu não dei. Foi ali que ela entendeu que algo tinha mudado. Não porque eu confrontei, mas porque eu não precisava mais. A necessidade de ser reconhecido tinha sido substituída pela certeza de quem eu estava me tornando. E isso é impossível de discutir, de invalidar ou de ridicularizar. Eu comecei a passar mais tempo fora. Não para fugir, mas para crescer. Conhecer outros ambientes, outras pessoas, outras formas de ser visto. E pela primeira vez, eu não era o outro filho. Eu era apenas eu, sem comparação, sem rótulo, sem passado sendo jogado na mesa toda vez que eu tentava avançar. Essa experiência foi reveladora. Me mostrou que eu nunca fui menos. Eu apenas estava no lugar errado, tentando florescer em um solo que favorecia outra planta. E quando você muda de ambiente, você entende que o problema nunca foi a semente. Dentro de casa, a distância emocional ficou maior, não por ódio, mas por proteção. Eu parei de compartilhar demais. Parei de buscar colo onde sempre houve julgamento. Isso não me fez frio. Me fez lúcido. Às vezes, amar também é saber até onde ir. Meu irmão começou a errar. Coisas pequenas, depois maiores. E pela primeira vez, eu vi que o pedestal também é uma prisão. Ele tinha medo de cair, medo de decepcionar, medo de não corresponder à imagem que construíram dele. Eu não sentia prazer nisso, apenas compreensão. Cada um carrega um peso diferente quando expectativas são distribuídas de forma desigual. Eu não estava mais tentando provar nada. Estava vivendo, construindo, me fortalecendo longe dos holofotes familiares. E isso, sem dúvida, estava preparando o terreno para a escolha que mudaria tudo muito em breve. A escolha que eu fiz não foi anunciada em voz alta. Não houve discurso, nem confronto final, nem frases ensaiadas. Foi uma decisão silenciosa, tomada depois de muitas noites de reflexão, quando finalmente entendi que continuar tentando caber naquele papel era um tipo de autoabandono. Eu precisava escolher a mim mesmo, mesmo que isso custasse a imagem que tinham de mim. A distância virou rotina, não uma distância física imediata, mas uma presença mais rara, mais controlada. Eu aparecia quando queria, falava o que fazia sentido e ia embora antes que velhos padrões tentassem se reinstalar. Isso confundiu minha mãe. Ela tentava retomar o controle com comentários sutis, perguntas atravessadas, lembranças do passado, mas nada mais encaixava. Eu já não era o mesmo. Houve um momento específico em que tudo se cristalizou. Uma reunião de família, algo simples, mesa cheia, conversa dispersa. Em determinado ponto, minha mãe fez uma observação comparando conquistas, como sempre fazia. Meu irmão estava ali, confiante, confortável.
Todos esperavam minha reação, e pela primeira vez eu não senti raiva, nem tristeza, nem vontade de me explicar. Apenas olhei para ela e disse, com calma, que aquela comparação já não fazia sentido na minha vida. O silêncio que se seguiu foi pesado. Não porque eu fui agressivo, mas porque eu fui claro. Claro demais. Não houve gritos, não houve choro, houve entendimento, mesmo que não aceitação imediata. Às vezes, a verdade não precisa ser dura para ser definitiva. Depois disso, algo mudou de vez. Minha mãe passou a me tratar com cautela, como quem percebe que perdeu acesso irrestrito. Meu irmão ficou deslocado. Pela primeira vez, ele não era o centro automático da narrativa. E eu me senti leve, não vitorioso, livre. Com o tempo, fui construindo uma vida que não precisava ser comparada para ter valor. Pessoas que me enxergavam pelo que eu era, não pelo que eu deveria ser. Projetos que cresciam no meu ritmo. Erros que eram meus, acertos que também. Tudo isso me devolveu algo que eu nunca tive dentro daquela casa. Pertencimento a mim mesmo. Eu não rompi com minha família, mas rompi com a versão de mim que eles insistiam em manter viva. E isso fez toda a diferença. Algumas relações melhoraram, outras ficaram mais distantes. E tudo bem, nem todo laço precisa ser apertado para sempre. Hoje, quando olho para trás, não sinto rancor, sinto clareza. Entendo que favoritismo machuca, mas também ensina. Ensina a se fortalecer sozinho. Ensina a parar de pedir permissão. Ensina a fazer escolhas difíceis, porém necessárias. Minha mãe pode nunca admitir que errou. Meu irmão pode nunca perceber o quanto aquele sistema também o prejudicou. Mas eu sei quem eu sou agora. E isso basta, porque no momento em que eu parei de tentar ser melhor do que alguém e comecei a ser inteiro por mim mesmo, eu fiz a única escolha que realmente importava.